O vocal de senhores. Como está bonito, dentro das irmãs do vocal de senhores. Deu glória a Deus aí, senhores. Mas deixa eu mostrar aqui. De novo, glória a Deus aquele para. Bora lá? Minhas irmãs, com glória a Deus aí das mulheres. Dos homens. A igreja. Logo após a irmã do Simar, estaremos ouvindo o vocal dos senhores. Também nesta noite quero saudar a todos com a paz do Senhor. Agradecer ao Senhor nosso Deus por essa grande e rica oportunidade que Ele tem dado a nós. Irmãos, para nós é um privilégio estarmos aqui para adorar, para glorificar, para exaltar o nosso Deus. Nós nos alegramos nesta noite, porque foi o Senhor que preparou esta noite para nós estarmos aqui. E é motivo de agradecer, porque muitos queriam estar aqui, mas não pode, né? Uns doentes, outros viajando, mas para a honra e glória do Senhor, estamos aqui para adorar o Deus da nossa salvação. Glorificamos e exaltamos o nosso Deus, porque até aqui tem nos ajudado, irmãos. Até aqui tem nos abençoado. É motivo de alegria para cada um de nós. E eu quero ler um versículo da palavra de Deus, que está escrito em Filipenses, capítulo 20, que diz assim: mas a nossa cidade está no céu, donde também esperamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui a palavra de Deus. Nós temos uma grande promessa aqui nesta terra. Jesus disse que Ele foi preparar um lugar para que aonde Ele estivesse, nós também estejamos com Ele. E graças a Deus, estamos aqui na espera. A qualquer momento nós sabemos que Jesus vem buscar a sua igreja. Qual é a igreja que Ele vem buscar? É a igreja que é comprada com o sangue de Cristo. A igreja que perseverou até o fim. A igreja que passou por prova, mas também teve vitória. Nós nos alegramos, porque nós somos peregrinos nesta terra. Mas nós temos um caminho certo. Nós temos um lugar certo. Qual é o nosso lugar certo? É o céu de glória. E nós louvamos e glorificamos, porque o Deus a quem nós servimos, Ele foi preparar um grande lugar. Este lugar que Ele foi preparar é para aqueles que perseveraram. Irmãos, eu quero te dizer, eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei qual é a causa que você está passando, mas segure mais um pouquinho, ore mais um pouquinho, busque mais um pouquinho, persevere até o fim, porque Deus vai dar vitória a cada um de nós. Nosso lugar não é nesta terra. A palavra de Deus diz que este mundo jaz do maligno, mas a igreja do
abençoado. Eu tenho certeza, se aqui desse oportunidade, todo mundo ia contar vitória. Porque o nosso Deus é que nos dá a vitória. É Ele que nos garante a vitória quando Ele morreu na cruz do Calvário. E eu quero aqui agradecer por este momento, por esta oportunidade maravilhosa. Fico feliz que está cheia, a casa está cheia, e chegar aqui neste propósito de adorar e glorificar e exaltar o Senhor. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Olha a oração, se Ele está aqui, se você quer, levante a mão e dê glória, porque eu creio que meu Senhor está aqui, aleluia. Estou feliz, sinto a presença dEle aqui nesse lugar. Aqui não é outro lugar se não for a casa de adoração e oração a Ele, aleluia. Se você acreditou comigo, dê glória. Nós vamos adorar o Senhor, queridos. E você tem a liberdade de dar glória. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Meu amado, bote aí mais presente aqui. Oh, aleluia. Mais um pouquinho. Eu fico o tempo todo pensando no céu. Este lugar lindo, divino. E a face do Senhor como será? Imagino-me no céu, vendo a face do Senhor. Deve ser lindo, bem mais que uma flor. Não dá pra comparar, mas dá pra imaginar.
Deus, aleluia. Tenha paz e santo gozo, tenha em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória a Jesus. Vamos ouvir mais um louvor com a nossa irmã Beth. Logo após uma palavra com a irmã Alana. E vamos continuar glorificando o nome do Senhor Jesus. Não para, igreja. Vamos continuar glorificando ao Senhor. Viemos aqui para adorar ao Senhor Jesus. E é isso que nós vamos fazer. Glória a Beth. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Aquilo que Deus tem é bem maior que eu, maior que a história que você escreveu.
venceu, que só o Senhor é Deus, a vitória contou. Toda tempestade vem pra desafiar a bonança, é possível, Deus não desejou seu fim. Hoje Deus está falando, filho, você pode tudo. Em mim vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Deixa Deus no controle e a vitória vem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus quer. Aleluia! Vai ficar tudo bem. Tu és fiel, Jesus. Toda tempestade vem pra dizer que a bonança é possível. Deus não desejou seu fim. Hoje Deus está falando, filho, você pode tudo. Em mim vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Deixa Deus no controle e a vitória vem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus tem. Ele é teu pra realizar tudo que um dia te prometeu. Sua descendência é de Abraão. Você é um escolhido de Deus. Em meio ao vale está, e não tem dúvida a voz do Senhor. Se levante que a palavra de vitória chegou. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Deixa Deus no controle e a vitória vem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus quer. Vai ficar tudo bem. Cada luta é um nível mais, um degrau pra chegar naquilo que Deus quer. Não pare de adorar. Vai ficar tudo bem. Aleluia. Agradeço a oportunidade de Deus, Jesus. Entra, amada igreja, com a paz do Senhor. No livro de Lucas, capítulo 8, no verso de número 46, diz assim a palavra de Deus. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Esse texto ele chama a minha atenção porque, por mais que todos nós estejamos no meio de uma multidão, o Senhor ele consegue identificar quando nós tocamos nele verdadeiramente de coração. Então, como que a gente faz para tocar Jesus? É ter fé, humildade e humilhação. Quando a gente se humilha aos pés do Senhor, consequentemente o Senhor consegue entender que nós tocamos nele. Então esse verso ele chama muito minha atenção, porque quando nós tocamos em Cristo, não ficamos nunca no anonimato. Ele sempre está ali para nos ver e se responsabilizar de tudo e a virtude dele sair em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.
mesmo a Márcia Brandão. Irmão Alberto e a equipe, né, de mídia do campo, que é da Alfademir, a irmã Márcia com a sua equipe, o irmão Alberto com a sua equipe. É muito bom quando a gente tem esse acolhimento no nosso trabalho, né? E eu queria dizer para vocês que Deus continue abençoando essas duas equipes. Uma é daqui, né, da área 2, e a outra é do campo. E que Deus continue abençoando essas duas equipes, que através do trabalho de vocês, outras e outras e outras pessoas possam conhecer Jesus, servir a Jesus. Então que Deus continue abençoando, vocês trabalham muito bem juntos. Que Deus continue abençoando vocês, viu? Glória a Jesus. Irmãos amados, sei o quanto tem chorado, quantos problemas assolando as nações, enfermidade, desespero e muita fome, gritos de guerra, desespero e aflições. Solução para teu problema, entregue a Cristo e Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e o teu rosto um sorriso há de ter. Vamos cantar para Jesus. O anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Aleluia. Quantas lágrimas estão te derramando, e Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Olha, tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário. Como chorou por nós ali na cruz. Vamos adorar Jesus. Quantas vezes tu ficaste em desespero, se preocupando com o que pode acontecer? Mas a situação está difícil, dobre agora os teus joelhos, deixe as lágrimas molhar todo o teu ser. Aleluia. Então verás que como chora Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vais com a vitória em tuas mãos. Só quem quer levante a mão, levante a mão. É vitória, vai chorando, tem história. É vitória, vai chorando, tem história.
te adorar, alegrar teu coração, deixa a oferta no altar. Posso estar com dor no peito pra chorar, mas sei que tu cuidas de mim. Eu não vou me preocupar, eu tenho que cumprir o desejo do meu coração. Eu não vou sair daqui sem te render adoração. Por ele, né? Os motivos são muitos e muitos que, se nós fôssemos contar, passaríamos a noite aqui. Então, aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor Jesus. E nós temos total liberdade de glorificar o Senhor. E como eu falei, motivo nós temos, né, bastante para glorificar o nome dele. Então, não fique calado, minhas irmãs. Nós nos unimos aqui para glorificar o nome daquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Vamos ouvir a irmã Beth e logo após uma palavra com a irmã Regina. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Salve a igreja na paz, Senhor. Aleluia. Estamos aqui para adorar nesta noite. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Bem mais que as forças, poder e a natureza de tudo que se fez.
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Deus, Ele é um Deus que é fiel e cuida de todos aqueles que buscam Ele, né? Deus é Deus, um Deus poderoso, o Deus que nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado, e é por isso que nós estamos aqui na sua casa adorando e exaltando a Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quero deixar aqui uma palavra que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15 e 17. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai a posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é bom. Deus é bom para aqueles que buscam a Ele cada dia aqui na terra. E nós estamos aqui foi porque Ele é bom e Ele nos trouxe para a sua luz. Pois foi Deus que nos escolheu. E se Ele nos escolheu... Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 ao 16. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13 ao versículo de número 16. Enquanto os irmãos procuram o texto, quero louvar a Deus pela vida de toda a coordenação da UFADMIN, que nos dão a honra de fazer uso da palavra de Deus nesta noite e ser o transmissor da palavra do Senhor nesta noite aos nossos corações. A minha esposa, como já disse quarta-feira da semana retrasada, a amada da minha alma. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Quem achou o texto, diga amém. Amém. Logo após você vai botar a sua Bíblia, após a leitura você vai botar a sua Bíblia em cima da cadeira e você vai pegar na mão desta irmã mais bonita que está do seu lado e na mão desse irmão mais bonito que está do seu lado. Se não encontrar, você suba ao púlpito e pega na minha. Glória a Jesus. E aí eu quero fazer uma breve introdução após a leitura do texto, para que Deus, eu digo e confesso aos irmãos, fisicamente cansado, mas espiritualmente o termômetro está lá em cima. Diz o texto: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Se não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai
que estás nos céus. Põe a sua Bíblia em cima da sua cadeira e pegue na mão deste irmão. E você sabia, e eu sei que você sabe, que nós iremos subir para o céu assim. A divisão não faz parte do meio cristão. E eu acredito que Deus continuará falando conosco. Pastor, de quem você veio falar? E esta é a minha simples introdução para esse texto. Há mais de 2000 anos, existe um homem cujo nascimento contrariou as leis biológicas. Nasceu de uma virgem. Ele viveu em pobreza e cresceu na obscuridade. Não fez extensas viagens e só uma vez cruzou a fronteira da terra onde viveu. Isso ocorreu na sua infância, quando teve de fugir da sua pátria. Não possuiu riqueza nem exerceu influência nas sociedades. Seus familiares não eram pessoas de projeção. Não tinha muita instrução nem alto grau de escolaridade. Quando ainda era bebê, perturbou o rei. Quando adolescente, deixou perplexo alguns doutores. Já adulto, dominou o curso da natureza. Andou sobre as ondas como se fosse terra firme e fez o mar quietasse. Curou multidões pelo emprego de medicamento e não cobrou nada pelo seu serviço. Não escreveu nenhum livro e, no entanto, nem todas as bibliotecas deste país poderiam conter os livros que já foram escritos ao seu respeito. Nunca compôs uma música e, no entanto, tem sido tema de hinos e corinhos, cujo número ultrapassa todas as músicas somadas. Nunca fundou uma faculdade ou seminário, mas o total dos que estudam seus ensinos é muito maior do que a soma de todos os alunos de todas as escolas. Nunca comandou um exército e nunca convocou um soldado, nem disparou um fuzil. E o número de voluntários que sobre suas ordens fizeram rebelde baixar as armas e render a si sem dar um único tiro. Nunca praticou a psiquiatria, mas tem dado alívio a mais corações aflitos de que todos os médicos juntos. Grandes estadistas da Grécia e da Roma surgiram no cenário mundial e depois caíram no esquecimento. No passado tivemos grandes cientistas e filósofos e teólogos, e também esses foram esquecidos. Mas o nome deste a quem nós iremos pregar é cada vez mais lembrado, embora já tenha passado mais de 2000 anos desde que foi crucificado. Ele ainda está vivo. Herodes não conseguiu detê-lo. O túmulo não pode parar. Agora ele, o Cristo vivo, o nosso Senhor e Salvador, encontra-se no pináculo da glória, exaltado pelos anjos, temido pelos demônios e adorado pelos santos, 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 santos. Poderia aceitar glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Meus amados, eu quero meditar na seguinte temática. Eu vou usar duas temáticas, porque não irei me referir somente às mulheres, mas a primeira temática é mulheres influenciadoras e não influenciadas. A segunda é geral, uma igreja influenciadora
e não influenciada. Queridos, quando nós olhamos para Cristo Jesus e a saber que Ele foi o maior influência que já pisou nesta baixa terra, porque diante dele reis não conseguiram ficar de pé, diante dele endemoniados foram libertos, diante dele mulheres que viviam uma vida dissoluta tiveram que deixar o seu pecado e seguir a Cristo Jesus. Homens que eram incapazes, assim como eu, de falar de alguém tão perfeito, mas Jesus nos altos céus, Ele nos olhou lá num tremendal de lama, mas com as suas mãos fortes e poderosas nos arrancou de lá, firmou os nossos passos sobre a rocha, colocou em nossos lábios um novo cântico. E agora, neste conclave espiritual, nós estamos reunidos, agora livres e libertos pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Hoje nós podemos afirmar que nós somos verdadeiros seguidores de Cristo, somos discípulos de Jesus, somos o sal da terra e a luz do mundo, somos de verdade e de fato, nós somos aqueles que este planeta ainda não foi destruído por nossa causa, porque nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos a eclésia do Deus vivo, nós somos o sal desta terra, e como sal, nós vamos observar que o sal tem dois símbolos para descrever a influência que uma mulher cristã tem na igreja, na sociedade e neste planeta Terra, pois o sal, ele serve primeiro para conservar, segundo, para dar sabor. Aleluia! Você sabe por que o teu casamento é conservado? Porque tu és o sal da tua casa. Você sabe por que a tua vizinha, os teus vizinhos, eles olham para você e vê a diferença? Sabe por quê? É porque você faz a diferença na tua casa, na tua rua, no teu bairro, na tua família. Aleluia! E se não fosse o Espírito Santo de Deus te capacitar, te gabaritar e te colocar numa posição de honra, aleluia, nós já teríamos sucumbido, mas nós, como somos templo e morada do Espírito Santo, nós estamos aguardando o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja. Mas antes que chegue este grande dia, nós vamos ver exatamente que como o sal possui dois usos: dar gosto e conservar. Conservar o que? Alimentos, por exemplo, como mingau de aveia ou molhos, são muito desagradáveis. Eu, por exemplo, eu não gosto de mingau de aveia, mas há quem ame. Desde criança, na escola, quando dizia assim: hoje é mingau de aveia, ele pode tirar o nome do pai de Pedro Henrique da lista, pois eu não ia me alimentar. Mas, no entanto, quando nós acrescentamos o sal, ele dá um sabor especial. E essa comparação que Jesus fez para nós sermos o sal desta terra, aleluia, ele disse: olha, vocês serão a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. E muitas pessoas enriquecendo porque são grandes influenciadores. Se alguém não gosta de um carro, mas ele vai lá, faz uma propaganda e alguém passa a gostar daquele carro. Se alguém, por exemplo, não gosta do perfume da Natura, aí esse grande influenciador vai lá e começa a usar o perfume da Natura. Ele consegue convencer
melhor perfume do planeta Terra. Ou, por exemplo, se alguém disser que não gosta, por exemplo, de tal terno, alguém que é um grande influenciador, ele veste uma marca de um terno e diz que é o melhor terno do planeta Terra, e ele vai influenciar outras pessoas. Mas, no entanto, Deus nos tirou das trevas, Deus nos tirou de um mundo de pecado, para nós dizer para esta sociedade, mulheres de Deus, que nós somos influenciadores desta baixa terra. Mas, meus amados irmãos, há uma grande leva por aí afora que são influenciados pela mídia, pela sociedade, pelos usos e costumes. Vocês têm uma ideia? E eu quero abrir um parêntese no que diz respeito a sermos influenciados. Hoje passou uma jovem na garupa de uma moto. Eu só fui reconhecer que era crente porque eu olhei para a fisionomia dela. Mas, olhando do ombro para baixo, vestida como uma ímpia, e nem toda ímpia estava se vestindo como ela. Aí eu pergunto: tem sal nesta vida? Causa sabor em alguém, a não ser para o mundo, as obras da carne. Mas nós, meus queridos irmãos e irmãs, a Bíblia nos diz, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, e o versículo de número 17 diz: agora, pois, isto é, só para quem está em Cristo Jesus, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! Se nós quisermos influenciar a sociedade mirandense, nós temos que andar como igreja, falar como igreja, viver como igreja, e eles olharão para nós e vão ver o brilho de Cristo Jesus na nossa vida. Mas, pastor, eu vou ser conhecida como uma cafona, como velha, desatualizada. É assim que eles nos conhecem. Eu me lembro, queridos irmãos, que uma vez nós fomos tomar um banho lá no povoado conhecido como Cardosa, interior de Barreirinhas. E quando nós chegamos lá, um monte de obreiro, e aí esse negócio vai comigo. Aí eles foram tirar a camisa, botaram o short e disseram: você não vai tomar banho, Dom Henrique? Eu disse: vou. Mas ali, meus amados, era só homem. Vocês acreditam que eu fiquei constrangido de ficar sem camisa e de bermuda? Por isso é que eu estou dizendo, é uma coisa minha. Eu fiquei constrangido. E olha que era só obreiros, era só homens. Mas eu fiquei assim, eu disse: mas esse pedacinho de corpo aqui é só para minha esposa olhar. E às vezes, meus queridos, aí agora, como diz certo pregador aí por fora, vai doer, mas sara. Porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. E quando eu estava estudando esse texto no que diz respeito a nós sermos influenciadores, e às vezes, meus amados irmãos, por aí afora, a gente olha, às vezes alguns homens, né, só as mulheres, mas alguns homens por aí andando de short, sem camisa, e eu fico olhando onde é que está a esposa desse varão, que não pega assim pelo cabelo do peito dele e diz: olha, isso aqui é só para me ver, não é para as outras. Eu nem vou usar os termos que eles usam por aí de fora, porque é palavras torpes. Mas, meus queridos irmãos, às vezes eu fico olhando e fico dizendo assim: meu Deus do céu, que geração nós estamos vivendo? Que sal é esse? Aí a Bíblia nos diz: se nós estivermos aqui nesta terra e formos o que? Insípido, o que a Bíblia diz? Não serve para nada. Mas aqueles que ainda estão sendo conservadores, aleluia, ele vai olhar para Filipenses capítulo de número
mas nem todas convêm. Aí às vezes a gente prega esse texto, não, eu posso tudo, e Deus ainda vai me fortalecer. Mas minhas amadas, nós precisamos nos conservar muito mais ainda. Nós precisamos voltar àquele padrão de quem olha para nós e dizer: ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus, ali vai uma criança diferente, ali vai um adolescente diferente, ali vai um jovem diferente. E sabe o que está acontecendo? A sociedade está cobrando da igreja. Porque quando a sociedade olha a igreja fazendo alguma coisa que não é da igreja, eles dizem logo: nem esse aí que é crente. Não é assim? Não é essa daí que é crente. E deixa eu dizer algo aqui, não passa. Vocês sabiam que os divórcios entre os crentes está quase superando os ímpios? Se nós não estivéssemos sendo firmados nele, ninguém dizia agora. Em si. Olha, meus irmãos, o negócio lá em casa pode dar no meio da canela, mas ele é missionário até que a morte nos separe. Agora eu olhei para ela e disse: e esse negocinho branco que está aparecendo ali? Ela disse: é falta de dinheiro. Quando eu fui para o serviço, quando eu voltei, que eu não teve, pronto, já deu um grau. Mas sabe por quê, irmãos? Às vezes as pessoas lá fora se preparam tanto, e eu descobri numa pesquisa, irmão Gênero, mas tem para fazer umas crentes, é para fazer lá de fora, que elas se arrumam sim, não é para o marido, é para competir contra a mulher. Mas é para as irmãs lá de fora, não é aqui da igreja. Aí bota um saltozão, anda na ponta do pé, quando ela olha a outra e diz: onde foi que tu comprou esse salto assim tão bonito? Aí foi dizer: lá na loja da lã. Eu disse: eu vou lá. Eu quero mais bonito do que aquela irmã. Não tem, faz o pedido. Meu Deus do céu. Mas nós somos conservados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está nos preparando para quê, pastor? Se eu estou passando por luta, por adversidade, sabe para que é? É porque a Bíblia nos diz em João, capítulo de número 16, e o versículo de número 33: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. E cadê a igreja vencedora? Pode levantar as mãos e glorificar o nome de Jesus nesta noite. Somos o sal da terra, e o sal conserva. Antes do advento das caixas de gelo e dos modernos refrigeradores, o sal era um dos principais meios de conservar os alimentos. Eu ainda peguei um pedacinho, já finalizando. Lá onde os meus pais moravam, os meus avós, não tinha energia. A água era no pote. Tinha um copo comunitário. Aí tinha os filtros de barro. E quando matavam na caça, sal era. E aí para tirar aquele sal, era água e mais água, até ficar no ponto para se comer. Mas, meus queridos irmãos, quando nós olhamos Jesus falando essas coisas, por exemplo, em Jerusalém, os transportadores dos lombos dos burros, por 160 quilômetros de Cafarnaum até Jerusalém, eles tinham que se abastecer de bastante sal em suas mercadorias. Mas o porquê que não pode faltar o sal na nossa vida? Por causa da nossa peregrinação aqui nesta terra. Nós não sabemos quando nós tomaremos como mártir aqui nesta terra.
Mas ao tombar como mártir, nós ressuscitaremos como príncipe e princesa lá no céu de glória. É por isso que é para nós nos conservarmos como sal nesta terra. E se eu não for conservado, pastor, te prepara para ser pisado, porque não serve para nada. E quando nós olhamos para João capítulo de número 8 e o versículo de número 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês sabiam que hoje é mais fácil você adquirir alguma coisa mentindo do que falando a verdade? Porque quando a gente chega falando a verdade, alguém diz assim: deixa de brincadeira, fala a verdade. Eu estou falando a verdade. Mas as pessoas estão usando de engano por aí afora. Por exemplo, o rombo que aconteceu no INSS, os nossos velhinhos ficando à mercê. Mas, no entanto, vai chegar um dia em que a verdade virá à tona, porque a Bíblia diz que não tem nada que estar debaixo do tapete, em que um dia alguém vai chegar com a sua vassourinha, varrendo, e vai encontrar toda a sujeira que está debaixo do tapete, virá tudo à tona. Mas aqueles que são sal da terra, que são conservadores, aleluia, que ainda pesam em ter a palavra de Deus para saciar a sua alma, aleluia, vai chegar um dia em que nós nos depararemos diante de Cristo, e Ele vai olhar para nós e dizer: seja bem-vindo à casa do meu Pai, sal da terra. Mas para isso, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E depois que eu for, eu voltarei e os tomarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Uma igreja influenciadora. Você sabe o que ela faz? Ela olha para o céu e diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante os meus inimigos, unges a minha cabeça e o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, até a consumação dos séculos, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Influenciadores e não influenciados. Porque o que o mundo quer, meus amados, é que compramos o que está na Bíblia. O que é, pastor? Gálatas, capítulo de número 5. Os influenciados, o que eles fazem? Se prostituem, são impuros, andam na lascívia, na idolatria, na feitiçaria, nas inimizades. Irmãos, eu acredito que aqui não, mas lá no mundo tem pessoas que são inimigas uma das outras. Mas nós que somos crentes não. Nós que somos crentes somos influenciadores. Nós cumprimos o que está no Salmo de número 133, o verso de número 1. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Esta união é coinonia.
em um só pensamento. Nós somos seres celestiais. Por quê, pastor? Nós iremos morar no céu. Nós não estamos aqui para morar e viver eternamente aqui nesta terra, não. Aleluia. Vai chegar o dia em que a nossa peregrinação vai acabar. Mas quando acabar, alguém vai olhar os nossos rastros e dizer: por aqui passou um homem de Deus, por aqui passou uma mulher de Deus. Mas não vai dizer: por aqui passou um inimigo da obra. Irmãos, o inimigo da obra, sabe quem é? É o diabo. Se algum de nós, algum dia, pensar em ser pedra de tropeço na obra de Deus, saiba que você está sendo comparado com o diabo. Meu Deus, que palavra forte, não é? A gente não fala a qualquer momento: sai para lá, diabo. Sai para lá, capeta. Mas nós, irmãos, não exercemos o padrão do mundo, exercendo inimizade, não. Porfias, Deus nos livre, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, imundícies, bebedice, glutonaria. Não. Quando um irmão meu compra um carro novo, eu tenho o prazer de dizer que Deus continue te abençoando. E na hora que tu der uma voltinha, te lembra de mim. Porque é assim que nós temos que agir, irmãos. Às vezes alguém adquire uma casa nova, aí vai dizer: rapaz, fulano de tal, agora só quer ser ele. E ele vendo uma casinha velha caindo por cima dele, agora está de suíte. E isso é isso que a gente tem que dizer: glória a Deus. Porque, irmãos, nós somos os filhos do dono do ouro e da prata. Sabe quem é que não tem aonde cair morto? É o diabo. Mas nós não. Aqui em Miranda do Norte tem as pessoas mais ricas dessa cidade. Pastor, quem é? Levante as mãos comigo. É você. É você. Pastor, mas eu não tenho casa bonita, eu não tenho carro bonitão. Mas, meus irmãos, você é morador do céu. Vai chegar um dia em que a escada não será preciso para a gente sair daqui. Nós não vamos para uma montanha e dizer: eu vou para o céu. Não. Mas a Bíblia nos diz: antes de falar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, se na ocasião estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados. E iremos dizer: tchau, tchau, planeta Terra. Eu vou habitar nas moradas celestiais, mansões em que o homem não pode fazer, mas Jesus foi fazer para os príncipes e a princesa dele, e morar lá com ele, e é para sempre. Fica de pé comigo, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Influenciadores e não influenciados. Quando você olhar uma menina por aí, um menino, eu estava pensando nesse negócio lá em casa. Agora de tarde, depois que eu cheguei lá da construção. Irmãos, como que foi que Arão fez aquele bezerro de ouro? Ele mandou buscar peças de joias lá no Egito? Foi? Ele pediu para quem? Para o povo. Olha, irmãos, eu tenho visto uma moda surgindo por aí. Uma moda surgindo por aí. E se a gente fosse pedir ouro para a gente fazer outro bezerro, a gente achava. Porque eu vi um crente concordando, ele disse que isso aí foi de ouro para comprar por dinheiro.
Mas nós não somos influenciados, nós somos influenciadores. Às vezes, não, mas isso vai ser você aqui. A Bíblia diz assim, ó, um pouquinho de fermento, toda massa. Quando eu conversando com as minhas meninas, eu vou dizer esse negócio aqui. Aí disse, papai, a gente pode jogar cana? Eu disse, cana? Eu disse, esse jogo vai codificar em quê? Ele falou assim, por esporte. Eu não te vejo competindo. Aí eu disse, mas qual é o problema? Aí eu fiz esse questionamento, né? E aí eu disse para ela, eu disse, olha, nunca tu vai ver nesta vida um cachaceiro que começou tomando 10 graus de cerveja. Geralmente começa assim, um copinho, aí depois ele chega assim e detorneia, aí ele bota assim, no copo, aí vai, aí uma garrafa, aí meia grade, uma grade, não demora muito, irmãos, está aqui se roça, demora muito para te dar tipo de negócio, aí um monte de coisa, um monte de sequências, aí depois você não está prestando nadinha para nadinha, aí ele se lembra. Quando recebeu o diagnóstico sem água, aí ele se lembra que ele tem que morar no céu. E aí a Bíblia diz assim, ó, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. E aí fica aparecendo em cima de uma cama, sofrendo, pedindo para morrer. Aí Deus vai em cima para dizer, calma, tu plantou, espera a colheita. Aí quando o fruto fica maduro, aí Deus toma para si. Mas as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas transgressões, porém, amada igreja, nós somos o sal da terra. Ah, pastor, eu estou me conservando santo. Isso, graças a Deus. Mas além de sal, nós somos luz. Somos luz. E essa luz, o mundo tem tentado apagar. O diabo tem tentado apagar. Porém, essa luz não é uma luz natural. Essa luz que brilha na tua vida, mulher de Deus. Essa luz que brilha na tua vida, homem de Deus. Ela é a luz do Espírito Santo. Dizendo para essa sociedade, eu posso até ser quadrado aqui, mas eu subirei para o céu de glória. As irmãs adorando o nome do Senhor. E eu tenho, não tem mais. Mas vocês vão me dar 4 minutos. E enquanto as irmãs adoram o nome do Senhor, eu quero que você atraia a presença de Deus. Porque tu és o sal da terra. Tu és a luz do mundo. Sabe por que tu és a luz do mundo? É porque você influencia através do teu amor, através da tua alegria, através da tua paz, através da humanidade, da benignidade, aleluia, da bondade, da fé, da mansidão e da temperança. Tu és a luz desse planeta Terra. Aleluia! Meu Deus, Vamos adorar o nome de Jesus nesta noite, porque eu sei que Ele é grande na tua casa, Ele é grande na tua família, Ele é